Jesus. Boa noite, irmãos. Glória a Jesus. Seja bem-vindo para mais um culto ao Senhor. Estamos reunidos aqui para adorar o nosso Deus, amém? Você pode permanecer em pé e antes de nós fazermos a leitura bíblica, se você puder, cumprimente aí próximo a você 2 ou 3 irmãos que você não cumprimentou ainda que você não goste, se faz necessário. Então cumprimente 1, 2 ou 3, dê a paz para eles. Glória ao nome de Jesus. É bom estarmos em união, irmãos, para cultuar o nosso Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. As crianças que vão lá para o Kids, nosso Kids lá já está aberto, amém? Os pais podem direcionar as crianças para lá, que as profs já estão lá. Amém? Você que está em pé, abra sua Bíblia comigo. Em Colossenses capítulo 1, no verso 15. Louvado é o nome de Jesus. Você que nos visita hoje, seja bem-vindo. Sinta-se à vontade. Sinta-se em casa e que você possa ouvir a palavra de Deus aqui nessa noite. Tarde, noite, né? Começamos de tarde, terminamos nosso culto de noite. Então nós damos boa noite quando ainda é de tarde. Mas é porque vai terminar de noite, então está tudo dentro do nosso script, amém? Você que nos visita, seja bem-vindo. Sinta-se em casa, amém? Sinta-se à vontade para adorar a Deus. Colossenses, no capítulo 1, no verso 15. Nós estamos numa série de exposições aqui dentro do livro de Colossenses, dentro da carta de Paulo aos Colossenses. Essa é a nossa quarta mensagem dentro desse livro, ainda estamos no capítulo 1, mas Deus vai nos dar graça para a gente chegar lá no último capítulo, amém, irmãos? Nós vamos chegar lá, mas nós ainda estamos no capítulo 1, então tenha paciência. Colossenses capítulo 1, verso 15, todos encontraram? Sim, amém? Diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Até aí, amém? Se você puder, feche seus olhos, nós vamos orar ao Senhor antes de pregarmos a sua santa palavra. Senhor, nós te louvamos aqui por essa noite, Senhor, pela tua igreja que está aqui reunida para prestar culto a ti, Senhor. Nós queremos, Senhor, te pedir que nesse momento aqui, Senhor, em que a tua palavra vai ser pregada, exposta, comunicada, Senhor, que o Senhor possa falar, Senhor, diretamente ao coração da tua igreja que está aqui, de cada irmão, de cada pessoa, de cada visitante que entrou aqui essa noite, Senhor. Que o Senhor possa edificar, exortar, consolar por meio da tua santa palavra, Senhor. Que o Senhor possa nos mostrar aonde temos pecado, aonde temos errado e o que precisamos fazer para te agradar, Senhor. Fala com a tua igreja aqui nessa noite, Senhor, por meio da tua palavra. Fala conosco e que teu Espírito Santo se faça presente aqui, Senhor, conduzindo cada uma dessas verdades, quebrando, Senhor, até o coração mais resistente a tudo aquilo que a tua santa palavra nos diz, Senhor. Fala com a tua igreja, Senhor. Usa-me, Senhor, para a glória do teu nome, que eu seja apenas um canal, Senhor, e que a tua palavra, Senhor, venha a falar aqui e o teu nome venha a ser glorificado, Senhor. É o que nós te pedimos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar, irmão? Nós estamos, então, nessa série dentro da carta de Paulo aos Colossenses. Mais especificamente, nós dividimos aqui, desde o verso 13 até o verso... deixa eu ver o último verso aqui, até o verso 23. Nós vamos dividir um pouco o texto para explicar cada um dos pontos, que são pontos de extrema importância. Então nós estamos falando sobre o senhorio de Jesus sobre todas as coisas. Jesus, ele é Senhor sobre tudo, sobre todas as coisas. E aí nós falamos domingo passado, na parte 1, a respeito do senhorio de Jesus na obra da salvação. Então nós vimos lá que Jesus, ele é o Senhor da salvação. A salvação começa em Jesus, termina em Jesus, ela vem de Jesus. E de forma mais específica ali, nós vimos 4 atos que revelavam o senhorio de Jesus na salvação. Então nós vimos lá que por meio de Cristo,
Deus ele nos liberta do império das trevas. Por meio de Cristo, Deus ele nos transporta para o reino do seu Filho amado. Por meio de Cristo, Deus ele nos redime, ou seja, ele nos compra por meio do sangue do sacrifício de Jesus. E por meio de Cristo nós temos perdão dos nossos pecados. Jesus ele é o Senhor da salvação. Só que Paulo ele vai continuar aqui falando aos Colossenses. E aqui vai ficar claro um segundo senhorio de Jesus. Além de Jesus ser o Senhor da salvação, Paulo vai deixar claro que Jesus também é o Senhor da obra da criação. Ou seja, Jesus ele tem o senhorio sobre tudo aquilo que foi criado. Tudo aquilo que existe, tudo aquilo que nós vemos, tudo aquilo que nós contemplamos, tudo isso está debaixo do senhorio do Senhor Jesus Cristo. Por que isso importa? Por que importa a criação? Por que é tão interessante que Jesus ele seja o Senhor sobre todas as coisas criadas? Dentro do contexto em que Paulo está falando aqui, em que nós repetimos ele aqui todos os domingos, que é o contexto da carta, Paulo está refutando o ensino gnóstico. E os gnósticos eles tinham a matéria como algo mal. A matéria, aquilo que é criado, o corpo humano, tudo aquilo que se vê, para os gnósticos era algo que não tinha valor. Então, os falsos mestres gnósticos, eles afirmavam que a matéria era essencialmente má. E que por consequência disso, Cristo, sendo Deus, não poderia ter sido o criador do universo. Então, se a matéria é má, e se Cristo é Deus, alguma coisa não fecha para os gnósticos. Como Cristo, sendo Deus, ele cria uma matéria que ela é má. Eles criam que a matéria era má, e eles não criam então na divindade de Jesus. Eles não criam que Jesus ele era o criador de todas as coisas. Os gnósticos eles não criam que Jesus era o Deus encarnado. Que Jesus de fato teve um corpo. De acordo com essa filosofia dos gnósticos, Jesus ele era uma das muitas emanações, como nós repetimos aqui todos os domingos. Então eles não tinham Jesus como Deus, mas como uma emanação, como uma sombra de quem Deus era. Como algo que emanava do próprio Deus, mas que em si mesmo não era Deus. Paulo ele vai, irmãos, desbaratar esse ensino aqui hoje. O que Paulo vai fazer com o ensino gnóstico? Ele vai desbaratar o ensino do gnosticismo. Quando eles não creem que quando eles creem que a matéria é essencialmente má, Paulo ele vai desbaratar o ensino dizendo, opa, vocês não compreenderam da forma correta algumas coisas. Paulo ele desbarata esse ensino. E ele vai mostrar para nós que Jesus é o Senhor na obra da criação. Preste atenção, principalmente quem é jovem aqui. Preste atenção. O texto que nós vamos ler, que nós lemos aqui, que é o alvo da nossa exposição, ele vai tratar de alguns assuntos bem pertinentes. Alguns deles. Qual que é a origem do universo? De onde veio o universo? Um segundo tema pertinente que Paulo vai tratar aqui é quem trouxe o universo à existência. Um terceiro tema que Paulo vai tratar aqui é: existe uma dimensão física e espiritual no universo? Será que existe uma realidade física e uma realidade espiritual nesse universo que é criado? Uma quarta questão que Paulo vai tratar aqui é qual o propósito da criação? Por que Deus criou tudo o que criou? Uma quinta questão que Paulo vai tratar aqui é o que mantém o universo funcionando da maneira que ele está hoje? O que mantém o pleno funcionamento do universo? Como esse universo, que ele não é infinito, porque somente a infinitude é um atributo que pertence somente a Deus. Então as pessoas dizem, o universo é infinito. Não, o universo não é infinito. Infinito é somente Deus, infinitude é um atributo único de Deus. O que esse universo que é extenso, que é gigante, como ele se mantém em pleno funcionamento? Como todas essas coisas acontecem? Paulo ele responde a todas essas perguntas, deixando claro que não há acasos na obra da criação. Tudo que nós vemos, tudo aquilo que existe, não é obra do acaso. Tudo que está diante dos nossos olhos, não é obra do acaso. Esse mundo em que vivemos, ele não é fruto do acaso. Ele não é fruto de uma explosão. O que vemos e o lugar onde estamos e tudo aquilo que os nossos olhos contemplam, não é fruto do Big Bang. Não é fruto de uma explosão. Tudo aquilo que está diante dos nossos olhos não é fruto de nenhuma teoria de que o mundo foi evoluindo com bilhares e bilhares e bilhares de anos, que é o que muito se ouve hoje, que o que nós vivemos hoje é o resultado de uma evolução,
que aconteceu por bilhões e trilhões de anos. A famosa teoria da evolução, que o nome já deixa claro, não é uma certeza, é uma teoria. Uma teoria é algo que não é concreto. Uma teoria é algo que não se pode comprovar plenamente. Paulo ele vai refutar esses ensinos, irmãos, dizendo que não há acaso, que o mundo em que vivemos não é fruto de uma explosão e de nenhuma teoria. Não evoluímos, não viemos do macaco. Nós não viemos do macaco. Nós não somos frutos de um evolucionismo biológico e natural. E Paulo vai deixar essas coisas claras, na contramão do gnosticismo, que cria que a matéria era em si má, por conta própria. Paulo vai deixar claro que Jesus é o Senhor sobre todas as coisas. O que Paulo vai deixar claro aqui, ele vai dizer que Jesus é o Senhor sobre todas as coisas. Que Jesus ele não é uma emanação de Deus, mas o Deus encarnado, o Deus que tem um corpo, o Deus que está à destra do Pai hoje, e ele tem um corpo. À direita de Deus Pai existe alguém intercedendo por nós, Jesus Cristo, homem. E esse Jesus Cristo, homem, tem um corpo, que não é uma emanação. Paulo vai deixar claro que Jesus é o Senhor na obra da criação. De que maneira isso fica claro? Paulo, irmãos, ele vai destacar o senhorio de Jesus na obra da criação, nos mostrando 4 verdades importantíssimas a respeito de Cristo, quando falamos sobre a obra da criação. Paulo vai deixar isso claro, ele vai destacar aqui 4 verdades importantíssimas. A primeira delas, Jesus existia antes de todas as coisas. Jesus existia antes que tudo existisse. Antes que esse mundo fosse mundo, antes que esse mundo fosse criado, Jesus já existia. Na primeira parte do verso 15, Paulo diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível. Deus é Espírito. Nós não podemos ver a Deus. Nós não podemos tocar a Deus. Deus ele não tem um corpo. Nós não podemos enxergá-lo. Mas Jesus, irmãos, é a expressão visível do Deus invisível. Jesus é aquele que nos revela quem Deus é. Ele não apenas reflete a Deus, ele revela para nós quem Deus é. Em João, no capítulo 1, no verso 18, o apóstolo João, que trabalha dentro do evangelho de João, nessa dinâmica de apontar para a divindade de Cristo. Esse é o trabalho de João. O evangelho de João é um evangelho que enfatiza a divindade de Jesus. Nós pregamos uma série aqui alguns meses atrás, sobre os eu sous de Jesus, que apontavam para a divindade de quem Cristo é. João, no capítulo 1, no verso 18, ele diz: Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está junto do Pai, é quem o revelou. Quem revela a Deus é o Filho. Deus é invisível, pois é Espírito. O nosso Deus, ele habita na luz inacessível. Contudo, o Verbo eterno de Deus veio ao mundo exatamente para nos revelar Deus Pai. Jesus é quem revela quem Deus é. Jesus é a imagem visível do Deus invisível. Ele não é uma imitação de Deus. Jesus ele não é uma emanação de Deus, como o gnosticismo ensinava. Jesus é a imagem visível do Deus invisível. Quando Paulo diz aqui, ele é a imagem do Deus invisível, essa palavra, irmãos, imagem, a palavra imagem, ela significa uma representação e uma revelação exata. Então, quando Paulo está dizendo que Cristo é a imagem do Deus invisível, ele está dizendo que Jesus é a revelação exata de quem Deus é. Que Jesus, irmãos, ele é a representação exata de quem Deus é. Jesus, ele não é uma cópia de Deus. Jesus é a encarnação do divino no mundo dos homens. Jesus é o Deus encarnado, é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Jesus é o Verbo de Deus encarnado, é a encarnação do divino que habitou entre os homens. Tudo que Jesus é, tudo que Deus é, Jesus igualmente é. Quando nós olhamos para Jesus, sabe o que nós vemos? Nós vemos Deus. Irmãos, é tão maravilhoso poder abrir a Bíblia e falar de Jesus, e pregar sobre Jesus.
e apontar para Jesus. Tudo o que acontece aqui precisa estar em torno de Cristo. Nós cantamos para Jesus, nós pregamos para Jesus, nós oramos para Jesus, nós nos congregamos para Jesus. Jesus precisa ser o centro da nossa vida, o centro da nossa igreja, o centro de tudo aquilo que fazemos. E é maravilhoso, irmãos, nós podemos abrir as Escrituras e apontar para Cristo, e mostrar aquilo que Cristo fez, aquele quem a Cristo é. Tudo que Deus é, Jesus igualmente é. Em João 14:9, Jesus diz assim: quem me vê a mim, vê meu Pai. Em João 10:30, Jesus diz: eu e o Pai somos um. Em Hebreus capítulo 1, no verso 3, o escritor de Hebreus diz que Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Tudo aquilo que Deus é, Jesus é. Veja bem, no Antigo Testamento, Deus ele abre o mar. Deus ele abre o mar vermelho. Deus ele abre o Jordão para o povo de Israel passar. No Novo Testamento o que acontece? Jesus caminha sobre as águas. Jesus ele para a tempestade. No Antigo Testamento, nós vemos que Deus ele manda pão do céu, maná. Sabe o que nós vemos no Novo Testamento? Que Jesus ele multiplica o pão. Quando nós olhamos para quem Deus é e para aquilo que Deus faz, nós vemos que Jesus igualmente faz o que Deus fazia e é Deus. Jesus é Deus. Irmãos, em sua essência, Deus é invisível, mas em Jesus, Ele se revelou a nós. Sabe qual é o problema aqui, irmãos? É que muitas pessoas elas têm dificuldade com a invisibilidade de Deus. As pessoas elas têm dificuldade em crer em um Deus que elas não podem ver, em crer em um Deus que elas não podem tocar. Muitas pessoas elas querem um Deus que elas possam vê-lo, que elas possam tocá-lo. E essa invisibilidade de Deus, ela faz com que pessoas tenham dúvidas a respeito de se Deus existe de fato. E ela faz com que pessoas não creiam que Deus existe. Pois afinal de contas, que Deus é esse que eu não posso ver Ele, que eu não posso tocar Ele? As pessoas têm dificuldade com a invisibilidade de Deus. E porque elas têm dificuldade com esse Deus que é Espírito, com esse Deus que é invisível, elas criam seus próprios deuses. Então o que nós vemos em todas as religiões, exceto o cristianismo, que todas as religiões elas têm o seu Deus visível. Elas criam uma imagem do seu Deus. Elas forjam o seu Deus. Elas fundem o seu Deus por meio de imagens pintadas, esculpidas e fundidas no mármore, no gesso, na madeira. Como elas têm dificuldade de se relacionar com Deus que elas não podem ver, elas criam um Deus visível, de gesso, de barro, de pedra, de mármore e de madeira. Só que sabe o que todas essas pessoas estão fazendo? Aquelas que duvidam da existência de um Deus verdadeiro, aquelas que dizem não crer em um Deus verdadeiro, e aquelas que criam uma imagem própria do seu Deus, todas essas pessoas, direta ou indiretamente, elas estão pedindo a mesma coisa que Filipe pediu para Jesus em João 14. O que Filipe pede para Jesus? Ele diz: Jesus, mostra-nos o Pai. Nós queremos ver Deus. Direto ou indiretamente, todas essas pessoas, elas querem ver quem Deus é. Elas têm esse anseio por conhecer a Deus e por ver a Deus. Irmãos, na verdade esse é o grande clamor do coração humano. A humanidade ela clama por conhecer de fato quem Deus é. É um anseio que o próprio Deus ele coloca no interior do coração humano. Esse é o clamor do coração humano. E sabe como esse clamor ele é saciado e silenciado? Por meio do Filho do seu amor, por meio de Jesus. Deus Pai, por meio de Jesus, ele traz resposta ao clamor do coração humano. Irmãos, Jesus é o espelho por meio do qual nós contemplamos a face de Deus. Se nós queremos saber quem Deus é, nós precisamos olhar para Jesus, conhecer Jesus, aprender mais sobre Jesus. Se nós queremos nos relacionar com Deus, nós precisamos fazer isso por intermédio de Jesus. Jesus é o espelho em que a imagem de Deus reflete a nós, em que nós contemplamos a face de Deus. Jesus, irmãos, é a revelação perfeita de Deus e de seu caráter.
O Deus invisível tornou-se visível a nós por meio de Cristo. O Deus que era invisível, que era inacessível, ele se torna visível e acessível a nós por meio de Jesus. E agora, irmãos, ao olhar para Cristo, nós vemos plenamente a Deus. Se alguém deseja ver e saber quem Deus é, olhe para Jesus. Olhe para quem Jesus é. Se alguém deseja saber qual é a obra de Deus, olhe para a obra de Jesus. Se alguém deseja saber qual que é o plano de Deus, olhe para aquilo que Jesus fez. Ele é a imagem do Deus invisível. Só que Paulo vai além. Paulo diz que ele é o primogênito de toda a criação. Jesus é a imagem do Deus invisível. Ele nos revela de fato quem Deus é. Mas Paulo vai além e diz que Jesus existia antes da criação. E que Jesus ele tem mais alta honra na criação. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. E quando Paulo está falando de primogênito aqui, Paulo não está falando que Jesus é o primeiro ser criado, que é o que muitas pessoas pensam. Muitas pessoas não acreditam na divindade de Jesus. Então o que elas fazem? Elas pegam textos como esses, que apontam dizendo que Jesus é o primogênito de toda a criação, e elas dizem que Jesus é o primeiro ser criado. Ou seja, ele não é igual a Deus. Ele pode ser semelhante, ele pode ser uma cópia, mas ele de fato não é Deus. A expressão primogênito de toda a criação não se refere ao tempo de nascimento de Jesus. Na verdade, essa expressão primogênito de toda a criação é um título de honra. Jesus ele tem a mais alta honra sobre toda a criação. Ele é o primogênito. E como primogênito de toda a criação, Jesus ele é o primeiro em importância. É isso que Paulo está querendo dizer. Ele não está querendo dizer que Jesus é o primeiro a ser criado. Ele está dizendo que Jesus é aquele que tem a maior importância em toda a criação. Que toda a honra na criação deve ser dada somente a Cristo. O fato de Jesus ser o primogênito de toda a criação não significa que ele mesmo é uma criatura, ou o primeiro de uma grande linhagem. Não é sobre isso que Paulo está falando no texto. Ao contrário, Jesus, irmãos, é anterior a toda a criação. Jesus, ele é distinto de toda a criação. Jesus, ele é exaltado muito acima de toda a criação. Jesus não é um ser criado, como por exemplo dizem as testemunhas de Jeová. Para as testemunhas de Jeová, Jesus não é Deus, ele é um ser criado. E toda vez que eles baterem na sua porta, eles vão tentar provar para você que Jesus não é Deus. E eles vão ter alguns textos para tentar comprovar a sua tese de que Jesus não é Deus, de que Jesus é o primogênito, o primeiro ser criado. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, a Bíblia nos deixa muito clara que Jesus não é um ser criado, que Jesus, irmãos, é o Deus eterno, que Ele existe antes de todas as coisas. Como cabeça e soberano da criação, Jesus tem autoridade sobre toda a criação. Toda a criação está debaixo da autoridade do senhorio de Jesus. Jesus é o herdeiro de toda a criação. E Ele é o mais exaltado por meio da criação. A primeira verdade que Paulo deixa clara é essa: que o nosso Jesus, Ele existia antes da criação. Que Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito, aquele que tem a mais alta honra, aquele que não foi criado, mas que tudo criou, aquele que existia antes de todas as coisas, aquele que é Senhor sobre a criação. E quando nós falamos de criação, nós fazemos parte dessa criação que Jesus é Senhor. Jesus é Senhor sobre todas as coisas. Ele é Senhor sobre toda a criação. Mas você tem estado, irmão, submisso a esse senhorio de Jesus? A sua vida está submissa à autoridade de Cristo? Se Jesus é o Senhor de todas as coisas, se Jesus é o Senhor de toda a criação, a sua vida está debaixo desse senhorio? Você tem sido submisso ou submissa ao senhorio de Jesus? Quais as áreas da sua vida que você tem dificuldade de botar debaixo do senhorio de Jesus? No que você tem dificuldade de se submeter? Aonde você tem sido insubmisso ao senhorio de Jesus? Aonde você tem sido rebelde? Aonde você tem se afastado?
aonde você tem voluntária e espontaneamente dito, não, até aqui sim, depois daqui não. Depois daqui eu não faço, depois daqui eu não vou, depois daqui não é comigo. Qual área da sua vida? Ou quais áreas da sua vida que você precisa colocar debaixo da submissão do senhorio de Jesus? Irmãos, Jesus tem sido exaltado pelo modo que você vive, pela maneira que você vive a sua vida. Ele é o Senhor de toda a criação. Toda a criação está submissa a Ele, Ele é herdeiro de toda a criação, e toda a criação deve dar louvor a Jesus. Toda a criação deve exaltar a quem Jesus é. A sua vida tem exaltado quem Jesus é. Você está debaixo dessa criação. A sua vida tem exaltado o senhorio de Jesus. A sua vida tem exaltado quem Cristo é. O que você pode mudar para que a sua vida exalte mais a Jesus? O que você pode mudar? O que você pode parar de fazer? O que você pode começar a fazer para que a sua vida exalte de fato quem Jesus é? A primeira verdade que Paulo deixa clara é que Jesus existia antes de todas as coisas. A segunda verdade que Paulo deixa clara a respeito do senhorio de Jesus na obra da criação é que Jesus criou todas as coisas. Ele existia antes de todas as coisas. Ele criou todas as coisas. Jesus é aquele que cria todas as coisas. Olha o que diz o verso 16. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Além de ser aquele que existe antes de todas as coisas, Jesus é aquele que criou todas as coisas. Tudo foi criado por Ele. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele não é uma emanação de Deus, como ensinavam os gnósticos. Jesus, Ele não é um espírito iluminado, como ensinam os espíritas. Para os espíritas, Jesus é um espírito iluminado. Não. Ele não é uma emanação de Deus, Ele não é um espírito iluminado como ensinam os espíritas. Ele não é o primeiro ser criado, como ensina o arianismo e por consequência as testemunhas de Jeová. Não, irmãos, Jesus é o Criador do universo. Jesus, Ele criou todas as coisas. Jesus é aquele que criou tudo aquilo que os nossos olhos conseguem ver e até aquilo que os nossos olhos não conseguem enxergar. Ele é aquele que criou o universo, irmãos. A vida não surgiu espontaneamente, evoluindo em processos constantes, através de bilhões e bilhões de anos, até chegarmos no universo que existe hoje. Não foi assim. Você jovem que vai na escola, não é assim como o seu professor ensina para você. Ele está mentindo para você. Ele está enganando você. Ele vai ensinar para você que o mundo ele é fruto de evolução de bilhões de anos. E que hoje nós chegamos em um estágio avançado dessa evolução. Não, nós não somos frutos da evolução natural. Nós não somos frutos de uma evolução de bilhões de anos, não. A teoria da evolução, ela é apenas isso, uma teoria. Ela não passa de uma teoria. Ela não vai além de uma teoria. Ela não tem provas suficientes para sair de ser uma teoria e se tornar um fato. Ela é apenas uma teoria. A teoria da evolução é apenas uma teoria e nada mais do que isso. Sabe o que Paulo vai fazer? Ele vai destacar 3 verdades importantes sobre Jesus como o Criador de todas as coisas. A ciência diz que somos frutos da evolução. Os professores estão ensinando nas escolas que o que vemos é fruto da evolução. Mas nós, como cristãos, nós precisamos pegar os nossos filhos, abrir a escritura para eles e dizer, ainda que o professor ensine para você que esse mundo é fruto da evolução, a palavra de Deus não ensina assim. A palavra de Deus diz que fomos criados por Deus, que Deus é aquele que criou todas as coisas. Paulo, irmãos, ele vai destacar verdades importantes a respeito de Jesus como o Criador de todas as coisas. A primeira delas, Jesus é a fonte da criação. Jesus é a fonte da criação.
Tudo que existe, existe a partir de Jesus. Tudo que existe passa a existir a partir de Cristo, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Jesus criou todas as coisas. Tudo aquilo que vemos é fruto da criação de Jesus. A criação, irmãos, ela é um fato histórico, que aconteceu em um tempo definido que a Bíblia chama de princípio. No princípio, Gênesis 1:1. A criação tem um ponto de partida. A criação tem uma data de início, aonde todas as coisas começam. Em Gênesis 1:1, no princípio. Ali tudo tem o seu início. Jesus é aquele que trouxe à existência o que ainda não existia. Jesus é aquele que faz todas as coisas. João capítulo 1, verso 3. O apóstolo João diz assim: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Sem Jesus, nada do que existe existiria. Tudo foi feito por ele. A palavra nele, que Paulo usa aqui, ela apresenta Cristo como a esfera dentro da qual a obra da criação ocorreu. É nele, é a partir dele. Jesus é a esfera a partir do qual tudo passa a existência. Jesus, irmãos, é a fonte onde se originou tudo que existe no céu e na terra. Jesus é essa fonte. E para que você pense apenas um pouquinho, porque é difícil, irmãos, é difícil aqui nós conseguimos mensurar o tamanho da grandeza do nosso Deus. É difícil aqui nós conseguimos mensurar o tamanho da grandeza do que Jesus fez. Talvez nós estamos desapercebidos de algumas coisas, mas para que você se aperceba, estima-se, irmãos, que estima-se, não há uma certeza, que existam entre 100 bilhões e 2 trilhões de galáxias no universo. Sabe o que a ciência estima? É que existe entre 100 bilhões e 2 trilhões de galáxias no universo. E sabe o que é extraordinário? Jesus criou todas elas. E nenhuma delas existiria se Jesus não as tivesse criado. 100 bilhões e 2 trilhões. Nós sabemos o que é isso? Não conseguimos nem mensurar. Mas sabe qual a certeza que nós temos? Jesus criou todas elas. Todas essas galáxias são obras das mãos de Jesus. O mundo visível e invisível são obras de Cristo. Sabe tudo aquilo que você vê na sua volta, de belo, de maravilhoso, de lindo? Sabe quando você vê paisagens assim paradisíacas, estonteantes, que você olha e fica contemplando aquilo? Jesus criou aquilo. Aquilo é fruto da criação de Jesus. O mundo visível e o mundo invisível são obras de Cristo. Tudo que o olho humano é capaz de perceber, e até aquilo que está invisível aos seus olhos, tudo isso foi originado no plano e no poder de Jesus. Jesus é a fonte de tudo isso. O mundo físico foi criado por ele, e também o mundo espiritual. Então os gnósticos, eles tinham uma tendência ao culto a anjos, a adoração a anjos. Sabe o que Paulo diz? Que principados, potestades, todos os domínios espirituais foram criados por Cristo, estão submissos a Cristo, e Cristo é Senhor a todos eles. O mundo visível e o mundo invisível, o mundo físico e o mundo espiritual. Jesus é o primogênito de tudo, porque foi Ele quem criou todas as coisas. Ele criou tudo. E sabe, irmãos, por Ele ser o Criador de todas as coisas, não é de se admirar que quando Ele dizia para o vento se calar, o vento se calava. Não é de se admirar quando Ele dizia para o mar se acalmar, o mar se acalmava. Não é de se admirar, irmãos, que os ventos e o mar lhe obedecessem. Não é de se admirar que as enfermidades e a morte desaparecessem diante de Jesus. Jesus é a fonte de tudo aquilo que foi criado.
Mas há uma segunda verdade que Paulo vai trazer a respeito de Jesus como Criador de todas as coisas. Além de ser a fonte, Jesus ele é o agente da criação. Olha o que ele vai dizer ainda no verso 16. Tudo foi criado por meio dele. Ou seja, ele é a fonte, mas ele também é o agente da criação. Cristo, irmãos, é o instrumento imediato da criação. Ele é o agente do poder criador de Deus. Cristo é o verbo criador. É Deus dizendo, haja luz. E Cristo ali como sendo o verbo dinâmico de Deus, fazendo todas as coisas virem à existência. É Deus dizendo, haja separação entre as águas e a terra. Haja frutos nas árvores. Quando Deus vai dizendo haja, Ele vai liberando o verbo criador e todas as coisas a partir do verbo aparecem, se criam, se tornam realidade. Jesus é esse verbo dinâmico, o verbo criador, irmãos. Ainda no Evangelho de João, no capítulo 1, dos versos 1 a 3, vai dizer assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Jesus é o agente da criação. Todas as coisas, uma a uma, elas vieram a existir por meio dele. Uma a uma. É interessante nós sempre citarmos aqui a questão do universo, as galáxias, os mundos estelares. Nós vemos aqui uma constelação de estrelas e isso é tão distante de nós. E existem estrelas que nós nunca veremos. Constelações de estrelas, galáxias. Tudo aquilo que nós vemos, os anjos, os homens, todo o universo, tudo isso foi criado por meio dele. É Jesus que traz todas as coisas à existência. Então esse universo que existe não é fruto do acaso. Jesus é o criador desse universo. Por meio dele esse universo veio a existir. Mas por que Jesus criou todas as coisas? Essa é a terceira verdade que Paulo vai trazer aqui. Jesus é o alvo da criação. Por que todas as coisas foram criadas para Jesus? Por que todas as coisas existem? Ainda no verso 16, ele vai dizer assim: tudo foi criado por meio dele e para ele. Por que Deus criou o mundo? Para ele. Por que Deus criou todas as coisas? Para ele. Para a sua glória, para o seu louvor, para a sua honra. O mundo foi criado para o Cristo de Deus. Esse mundo que vemos, ele foi criado para o Messias de Deus. O universo tem uma grande finalidade. Sabe qual a grande finalidade do universo? Render a Jesus todo louvor e toda glória. Esse universo tem uma finalidade que é render glória e louvor a Jesus. Desde os bilhões de sóis que compõem as galáxias espalhadas pelo universo, até os micro-organismos que não podem ser vistos a olho nu, tudo isso, irmãos, rende glória ao Criador. Tudo, aquilo que é visível e aquilo que está invisível aos nossos olhos, tudo isso foi criado para render glória ao Criador. Todas as vezes que você olha para os céus à noite, não sei se você já parou para fazer isso. O dia está bonito, a noite está bonita, então você olha o céu estrelado, aquela lua linda. Toda vez que você para e olha para o céu estrelado, olha para aquela lua, ou quando o dia está, bonito, e você olha para aquele sol radiante, que nem vai estar essa semana, né? Essa semana o sol vai estar radiante. Ele vai estar assim, ele vai estar quente, mais do que o normal na nossa região. Todas as vezes que você olha para as estrelas, para a lua, para o céu, para o sol, sabe qual a certeza que você pode ter? Que aquelas estrelas e aquela lua, elas estão ali por Cristo e para Cristo. Que aquele sol radiante que está no céu, ele está lá por Cristo e para Cristo. Foi Deus que colocou eles lá. E eles estão lá com o propósito de render glória ao nome de Jesus. Até aquela flor, vai ter flores que nós nunca vamos ver. Elas vão nascer, florescer e morrer. É Jesus que coloca elas lá, para que elas nasçam, floresçam e morram. E essas flores, uma flor pequena, silvestre, insignificante, que ninguém vê, ela floresce por meio de Jesus e para Jesus.
Jesus é o Criador, irmãos, de todas as coisas. Ele é o Senhor da criação. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Como diz Romanos 11:36, porque dEle, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. Tudo foi criado por Ele. Tudo existe para Ele. Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Todas as coisas existem em Cristo, por Cristo e para Cristo. Todas elas existem em Cristo, por Cristo e para Cristo. A criação existe para dar glória a Jesus, irmãos. Para que Jesus venha a ser honrado, glorificado, adorado. Como tem sido a sua vida de adoração? Você é alguém que adora a Deus? E quando eu falo de adorar a Deus, não estou falando de cantar louvores. Porque cantar louvores não necessariamente significa que estamos adorando a Deus. Ainda que cantar louvores faça parte da adoração. Como está a sua vida de adoração? Você é um adorador? Estou falando aqui, irmãos, de um Deus que criou todas as coisas. E você, às vezes, fica inerte a isso. Paralisado diante disso. Estagnado de tão grande e tão maravilhosa revelação. Como você consegue ficar inerte diante de tamanha grandeza? Eu não estou falando de um ser humano que criou algo. Eu estou falando de um Deus que criou todas as coisas. Tudo aquilo que existe. Tudo aquilo que vemos e aquilo que não vemos. Irmãos, como ficar inerte diante de tamanha grandeza? De que maneira não adorar? De que maneira não louvar? De que maneira não agradecer? De que maneira não abrir os lábios em louvor espontâneo a Jesus? Como nós conseguimos contemplar tamanha grandeza e os nossos lábios não se encherem de louvores ao Senhor? Como nós podemos viver diante de tamanha grandeza e o nosso coração não se aquecer com isso, não se alegrar com isso, não se quebrantar diante de tamanha grandeza? Como você ouve que Cristo é a fonte, o agente, o alvo da criação e não adora o Senhor sobre todas as coisas? Como nós ouvimos de tamanha grandeza e nós não louvamos a Ele? Nós não damos um amém a Ele. Nós não dizemos, bendito seja o Teu nome, Jesus, por todas as coisas. Como nós ouvimos de tamanha grandeza e o nosso coração não transborda de alegria, dizendo, bendito seja o Filho de Deus, bendito seja o primogênito de toda a criação, bendito seja aquele que criou todas as coisas, bendito seja aquele que reina para todo sempre. Como nós ficamos inertes diante de tamanha grandeza? Quando foi a última vez que você olhou para tudo aquilo que Deus criou e se regozijou por isso, e louvou por isso, e se quebrantou com isso? Quando foi a última vez que você olhou para a natureza criada que está à sua volta e o seu coração se quebrantou diante de Deus, dizendo, bendito seja o Deus Criador de todas as coisas? Será que nós somos como aqueles que Jesus diz que se nós não clamarmos, de que se nós não adorarmos, as pedras clamarão e adorarão? Será que nós veremos tudo à nossa volta e não diremos, bendito seja o nome de Jesus? Como você olha para o céu azul, irmãos, diante da sua face, e o seu coração não se quebranta, e você chora diante de Deus em alegria, dizendo, bendito seja o Senhor. Isso aqui não é obra de nenhuma explosão, de nenhuma evolução, isso aqui é obra do Deus Criador de todas as coisas. O salmista vai dizer que os céus proclamam a glória de Deus. Esses céus aqui estão pregando para nós. A natureza criada à nossa volta prega para nós. Os céus estão proclamando a sua glória. O firmamento está anunciando as obras das suas mãos.
A natureza está bradando para nós, dizendo: isso aqui tudo foi criado pelo Deus que criou todas as coisas. Nós deveríamos louvar a Deus, irmãos. Nós deveríamos adorá-lo. Nós deveríamos cair diante dele em louvor, rendidos, dizendo: bendito seja o teu nome, Jesus. Isso aqui é obra tua. Eu te louvo porque por tamanha grandeza, por tamanha soberania, por tamanha sabedoria, por tamanha beleza. Nós servimos um Deus belo, irmãos. Um Deus que se importa com beleza. Você já parou para olhar a natureza à sua volta? O nosso Deus é um Deus que se importa com a beleza. Ele criou coisas belas. Ainda que esse mundo foi atingido pelo pecado, ainda que esse mundo jaz no maligno, ainda assim nós conseguimos contemplar a beleza de Deus em toda a criação. Como não adorá-lo? Como não render graças ao Senhor? Como não nos colocarmos debaixo do seu senhorio? Como não bendizermos o seu nome? Diante de tamanha grandeza, diante de tamanha beleza, como não lhe render louvores, irmãos? Como não? Quando foi a última vez que você contemplou a grandeza de Deus e louvou? Às vezes eu paro, irmãos, assim, estou na minha casa, eu estou dirigindo, eu tenho o prazer de parar e começar a olhar para o céu e contemplar, seja o dia azul, seja o dia cinza, porque o dia azul foi Deus que criou, o dia cinza também foi Deus que criou. Ele está ali para glorificar a Jesus. Quando foi a última vez que você parou e olhou, contemplou, se alegrou, exaltou a beleza do seu Deus? Jesus é o Criador de todas as coisas. Mas há uma terceira verdade que Paulo nos traz a respeito do senhorio de Jesus na obra da criação. Jesus, além de existir antes de todas as coisas, além de ser o Criador de todas as coisas, Jesus é aquele que mantém a união de todas as coisas. Ele é aquele que mantém a união de tudo. Olha o que diz o verso 17. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Nele tudo subsiste. Ele mantém a ordem, a união de todas as coisas. O que Paulo está fazendo aqui no verso 17 novamente, ele está enfatizando a questão de Jesus ser antes de todas as coisas. Tanto em tempo quanto em importância, ele repete novamente: ele é antes de todas as coisas. Paulo dá ênfase nesse assunto de Jesus ser antes de toda a criação. Paulo está enfatizando que Jesus, ele não é criado, mas o Criador de todas as coisas. Que ele não teve origem, mas que ele é a origem de todas as coisas. Irmãos, antes de tudo começar, Jesus existia em perfeita harmonia com Deus Pai e Deus Espírito Santo, em Trindade. Veja bem, Jesus sempre existiu em Trindade com Deus Pai e Deus Espírito Santo. Sempre. Sempre existiu em harmonia. A Trindade sempre existiu. E ela sempre existiu em harmonia, nunca teve problemas entre a Trindade. Veja bem, Deus ele não precisa da criação, porque Deus em si já é completo em sua Trindade, em Deus Pai, em Deus Filho e em Deus Espírito Santo. Mas mesmo assim ele cria tudo aquilo que vemos para a sua própria glória. Jesus é eterno e Pai da eternidade. Jesus ele é autoexistente e autossuficiente. Ou seja, ele tem os mesmos atributos que Deus Pai. Jesus não depende da criação. A criação depende de Jesus. Amém? Jesus não precisa de você para nada. Jesus não precisa de mim para nada. Sabe quem precisa de Jesus? Você e eu. Eu e você. Irmãos, Jesus é autossuficiente. Ai, se eu não fazer, eu vou... Não. Se você não fizer, Deus levanta outro. Outro vai fazer. Ele não precisa de nós. Ele não precisa da nossa adoração. Ele não precisa do nosso serviço. Ele não precisa de nada que vem de nós. Já nós precisamos de tudo que vem dele. Jesus sem nós, ele só vai continuar sendo Jesus.
Deus eterno, Criador de todas as coisas, origem de tudo aquilo que vemos. Mas nós sem Jesus não somos nada. Nós sem Jesus estamos fadados à condenação eterna. Nós sem Jesus nós temos um caminho, o inferno. Esse é o caminho de pessoas sem Jesus. Pessoas sem Jesus, elas irão para o inferno. Por isso você precisa pregar a Jesus para pessoas que não ouviram sobre Jesus. Porque se elas estão sem Jesus, elas estão sem tudo aquilo que elas precisam. Ainda que elas tenham tudo aquilo que muitos de nós julgam necessário. Somos nós quem precisamos de Jesus. Jesus, ele não precisa de nada que vem de nós, ele não depende de nós. Nós nos esquecemos que Jesus, ele é o alfa e o ômega. Que ele é o princípio e o fim. Nós muitas vezes nos esquecemos que Jesus é aquele que está antes, acima e além da criação. Nós precisamos de Cristo. Desse Cristo que é antes de todas as coisas. Que está acima de tudo, que está além da criação. Jesus, irmãos, é o sustentador de toda a criação. Nele tudo subsiste. Em Jesus. Sabe por que esse mundo não é pior? Por causa de Cristo. Sabe por que esse mundo não entra em caos definitivo? Por causa de Cristo. Cristo é aquele que mantém em ordem todas as coisas. Ele mantém a união de todas as coisas. Ele é antes de todas as coisas. E nele tudo subsiste. Ele não apenas criou todas as coisas, mas ele continua a sustentá-las pela palavra do seu poder. Jesus é o Criador e o sustentador de tudo aquilo que nós vemos. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Irmãos, Jesus é o Criador que não esqueceu a sua criação. Ele não abandonou a sua criação. Ele é misericordioso, gracioso com a sua criação. Jesus é aquele que mantém o universo em ordem. Em ordem. Se você estudar um pouquinho, irmãos, você vai ver que se o sol fosse um pouquinho para frente, não tinha ser humano vivo na terra. Se o sol fosse um pouquinho para trás, também não tinha ser humano na terra. O sol está no exato local aonde ele dá condições que haja vida existente no planeta Terra. Sabe quem mantém tudo isso em ordem? Jesus. Jesus, ele mantém tudo isso em ordem. Ele é aquele que mantém o universo em ordem. Desde as maiores coisas do universo até as menores, tudo funciona harmonicamente por meio de Jesus. É como se Jesus estivesse orquestrando a criação. E cada nota toca no seu respectivo momento. Ela não destoa, ela é harmônica. Jesus é aquele que está controlando, mantendo harmonicamente todas as coisas. Por exemplo, irmãos, sem Jesus, a gravidade deixaria de funcionar. Não existiria a lei da gravidade. Não existiria mais mundo. Tudo teria acabado. Sem Jesus, irmãos, a gravidade deixaria de funcionar e os planetas não permaneceriam na sua órbita. Tudo estaria acabado. Sem Jesus, esse universo seria um caos. Um caos. Uma vez que Jesus é antes de todas as coisas, Ele também é poderoso para manter todas elas em união. Como Ele é antes de todas elas, Criador de todas elas, Ele é aquele que é poderoso para manter todas elas em plena união. Jesus é o sustentador de todas as coisas. E sem Ele nada pode existir e nem subsistir. Sem Jesus nada existe. Sem Jesus nada subsiste. E aqui há algo importante que nós precisamos nos lembrar. Quando nós olhamos para Cristo, sendo o Criador e sustentador de todas as coisas, sendo aquele que traz à vida tudo o que existe, e aquele que mantém funcionando plenamente tudo aquilo que existe, nós precisamos nos lembrar que Jesus é o que sustenta também a nossa vida. Jesus é o sustentador de todas as coisas. E nós precisamos nos lembrar que Ele é o sustentador da nossa vida. Ele é aquele que nos mantém vivos. Ele é aquele que sustenta a nossa vida. Irmãos,
Sem Jesus não poderíamos existir e nem subsistir. Veja bem, irmãos, sem a vontade dele, nada aconteceria nas nossas vidas. Por que existimos? Por causa de Cristo. Por que subsistimos? Por causa de Cristo. Por que todas as coisas que acontecem na nossa vida acontecem? Porque essa é a vontade de Deus para a nossa vida. E isso, irmãos, deve nos lembrar que a nossa vida está segura em Jesus. Que aquilo que temos, que somos e que fazemos não depende da força do nosso braço. Não depende da nossa capacidade. Não depende de você. Não depende. Eu dificilmente vou ser um pregador motivacional para você aqui, irmão. Dificilmente eu vou dizer que tudo que os seus olhos veem, tudo que o seu coração deseja, é o que Deus tem para dar para você. Eu não vou conseguir ser esse pregador, porque não depende de nós. Depende de Jesus. Depende somente de Jesus. O que temos, temos por Jesus. O que fazemos, fazemos por Jesus. O que acontece na nossa vida, acontece por causa de Jesus. É o relato do nosso GC de quinta-feira lá, né? A Manu compartilhou um testemunho. Posso compartilhar, Manu? A Manu compartilhou um testemunho de uma situação de emprego dela. Agora não vou me lembrar bem, mas uma pessoa, ele disse que tudo aquilo que ela tinha, ou que ela havia alcançado, era unicamente pela força do braço dela. Essa é a pregação do nosso tempo. O que você tem é porque você é bom. O que você tem é porque você merece. O que você tem é porque você é digno. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o que temos, temos por causa de Cristo. Que o que somos, somos por causa de Cristo. E que sem Cristo nada podemos, nada somos e nada fazemos. E a resposta da Manu foi uma resposta extraordinária. Ela disse: eu não sou nada. Eu não faço nada. Sem Jesus eu não vou a lugar algum. E essa é a certeza que nós temos que ter, irmãos. Nós precisamos fazer tudo aquilo que estiver ao nosso alcance. E quando nós alcançarmos aquilo que estiver ao nosso alcance, nós não diremos que foi a força do nosso braço. Nós diremos que foi a graça de Jesus sobre a nossa vida. O que temos é por causa dele. O que somos é por causa de Jesus. Não é pela força do seu braço. Não é pela sua sabedoria. Não é pela sua técnica. Não é pela sua inteligência. Se Jesus não der saúde para você, você não levanta da cama. E você pode ser a pessoa mais inteligente, mais sábia, mais desenvolvida. Se Jesus não fizer você levantar da sua cama, você fica ali. Não somos nada sem Jesus. Não subsistimos sem Ele. É Jesus quem sustenta a nossa vida. Sem Ele não poderíamos existir nem subsistir. Sem a vontade dEle na nossa vida, nada acontece. Nada. Aquilo que acontece conosco é porque a vontade do Senhor para nós, sejam coisas boas, sejam coisas más. E quando coisas más acontecem, lembre-se de Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, todas elas. As coisas más, as coisas ruins, as coisas difíceis, tudo isso está cooperando para o nosso bem, está nos tornando mais parecidos com Jesus, está moldando o nosso caráter. Irmãos, nós somos totalmente dependentes de Jesus. Como você pode confiar mais em Jesus como sustentador de todas as coisas? De que maneira? Talvez você está aqui, você é alguém que confia muito no seu taco, muito no seu braço. Você diz: nisso aqui que eu faço eu sou bom, não tem ninguém melhor do que eu. Talvez você é alguém que é autoconfiante. E autoconfiança não é pecado. Não é pecado você ser autoconfiante. A pergunta que eu faço para você é: como você pode confiar mais em Jesus e menos em você? De que maneira? De que maneira você pode confiar mais em Jesus como sustentador de todas as coisas? Quais são as áreas da sua vida? Quais são as áreas da sua vida que você precisa confiar mais em Jesus e menos em você? Quais são elas? Quais são as áreas que você precisa orar mais e agir menos? Quais são as áreas que você precisa parar de fazer e buscar a direção do Senhor, a vontade do Senhor,
o propósito do Senhor para a sua vida? Quais são as áreas que você precisa confiar mais em Jesus e menos na força do seu braço? E menos na sua capacidade? Jesus é aquele que sustenta todas as coisas. Confie em Jesus, irmão. Confie nele. Se mantenha plenamente confiante em Jesus. Se desenvolva, estude, aprenda. Seja alguém que cresce no conhecimento. Aprenda coisas novas. Eu não estou anulando nada disso. Eu estou dizendo que ainda que você faça todas essas coisas, você precisa confiar em Jesus e não em você. Você precisa depender de Jesus e não da força do seu braço. Confie em Jesus. Jesus é aquele que sustenta a minha e a sua vida. Ele é aquele que mantém o universo em ordem, em união. Ele é aquele que mantém a nossa vida em ordem, a nossa vida em união. Jesus é o Senhor sobre toda a obra da criação. Ele existe antes de todas as coisas. Ele criou todas as coisas. Ele mantém todas as coisas criadas sob controle. Jesus faz tudo isso. E diante disso, há pelo menos 6 atitudes práticas que você precisa ter diante de Jesus. Jesus é o Senhor sobre todas as coisas. Ele existe antes de tudo. Ele criou tudo. Nele tudo subsiste. O que eu faço? O que você faz? Diante de tamanha grandeza, de tamanha obra, de tamanha revelação, qual a atitude que nós devemos ter, ou quais as atitudes práticas que nós precisamos ter diante do senhorio de Jesus na obra da criação? A primeira delas, primeira atitude prática: reconheça a autoridade de Jesus sobre a sua vida. Reconheça o senhorio de Jesus, reconheça a autoridade de Jesus. Reconheça isso, verbalize isso. Deixe isso evidente. Quando você conversar com incrédulos, deixe claro quem é o Senhor da sua vida. Quando você conversar com pessoas que não servem a Deus, deixe claro a quem você serve. Quem é o seu Senhor? De quem você é escravo? A quem você está submisso? Reconheça isso verbalmente. Não seja um crente mudo que não reconhece de quem você é servo. Reconheça a autoridade de Jesus. Reconheça que Jesus é o Senhor de todas as coisas, inclusive da sua vida. Reconheça, você precisa falar. Você precisa verbalizar. As pessoas da sua volta, elas precisam ouvir que você tem um Senhor. E que o Senhor da sua vida não é o mesmo Senhor da vida dela. As pessoas aí fora, elas têm o seu senhorio. Algumas são senhoras de si mesmas, ou de si mesmos, mas nós crentes não. Nós temos um Senhor. Jesus é o Senhor das nossas vidas. Reconheça isso. Verbalize isso. Reconheça o senhorio de Jesus. Reconheça que tudo que existe e acontece é por meio de Jesus e para a glória de Jesus. Segunda atitude prática diante do senhorio de Jesus na obra da criação: adore a Jesus como Criador de todas as coisas. Você precisa ser um adorador, meu irmão. Você precisa ser alguém que tem louvores ao Senhor nos seus lábios. E não louvores que são frutos de uma letra cantada, mas que são frutos de um coração quebrantado diante de Deus. De um coração rendido. Nós precisamos, irmãos, ter nos nossos lábios sacrifícios de louvores ao Senhor. Adore a Jesus como Criador de todas as coisas. Terceira atitude prática diante do senhorio de Jesus na obra da criação: agradeça a Jesus pela criação. Agradeça. Agradeça a Jesus por tudo aquilo que está na sua volta. Tudo que existe foi criado por Ele. Agradeça pela criação. Nós achamos, irmãos, que coisas criadas à nossa volta são criadas por homens. Indiretamente sim. São eles que produzem, são eles que inventam. Mas diretamente é Deus que os dota. É Deus que os capacita. É Deus que os dá dons. Existe uma doutrina chamada graça comum, que é uma graça que Deus dispensa sobre toda a criação. E essa graça é uma graça que Deus dá para incrédulos e para crentes. Ele faz chover sobre bons e maus. Ele dá dons para crentes e descrentes. E nós, como crentes, desfrutamos da graça comum na vida de descrentes. Nós precisamos olhar para as coisas criadas, para a criação de Deus e agradecer.
e dizer obrigado, Jesus, por tudo aquilo que o Senhor nos dá. Obrigado porque o Senhor capacita médicos a terem sabedoria e inteligência para abrir um ser humano, tirar um órgão, colocar um órgão, fechar um ser humano e esse ser humano continuar vivo. Obrigado, Jesus, porque o Senhor capacita seres humanos a criarem automóveis, a criarem celulares, a criar a internet. Nós achamos que isso é fruto da criação de pessoas. Não, irmãos, é Deus por meio da graça comum capacitando essas pessoas. É Deus ali. Nós gostamos de demonizar tudo. O crente tem um problema, ele dá tudo para o diabo. Ele diz isso é do diabo, aquilo é do diabo, aquilo é do diabo. Irmãos, não é. Aquilo que nós desfrutamos e que está à nossa disposição, foi o próprio Deus que capacitou o ser humano a fazer. Agradeça. Agradeça pela criação de Jesus. Agradeça a Jesus pela criação. Quando você contemplar a beleza do mundo que te cerca, se renda em louvor e júbilo àquele que criou todas as coisas. Se renda. Pare durante essa semana. Pare durante essa semana. Pare, tire 30 minutos do seu dia. Pare a sua agenda corrida. Você é muito compromissado, você tem muito compromisso. Pare a sua agenda 30 minutos. Se assente no jardim da sua casa, na janela da varanda do seu apartamento, ou pegue o seu carro e vá para algum lugar e sente apenas para contemplar a criação de Deus. Acorde cedo, veja o pôr do sol e contemple a criação de Deus. Tire um tempo para contemplar as coisas criadas, para agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele fez. Seja contemplativo, irmão. Seja alguém que olha para a criação e se rende em louvor por tudo aquilo que Jesus criou. Uma quarta atitude que você precisa ter diante do senhorio de Jesus na obra da criação: seja dependente de Jesus. Dependa de Jesus. Seja um crente dependente de Jesus. Reconheça diariamente que você não pode viver sem aquele no qual todas as coisas subsistem. Reconheça. Seja dependente. Dependa menos da força do seu braço. Dependa mais de Jesus. Dependa de Jesus. Ore a Jesus. Se coloque em dependência daquele que criou todas as coisas. Quinta atitude prática diante do senhorio de Jesus na obra da criação: glorifique a Jesus como o Senhor da criação. Glorifique, exalte, entronize Jesus. Glorifique a Ele dizendo: bendito seja o teu nome, Jesus. Louvado seja o teu nome. Glorifique a Jesus. Seja alguém que glorifica e louva a Jesus. Sexta atitude prática diante do senhorio de Jesus na obra da criação: responda. Responda a este sermão que eu estou terminando de pregar aqui hoje. Responda a ele, mas não de qualquer maneira. Que quando nós formos cantar ao Senhor aqui e orarmos sobre a palavra pregada, que você responda a esse sermão com fervor, com um coração fervoroso diante de Deus, com seus lábios abertos, que Jesus possa escutar a sua voz em louvor e adoração a Ele. Responda a esse sermão com adoração fervorosa e coração agradecido àquele que é Senhor sobre todas as coisas. Nós precisamos responder a essa mensagem, irmãos. E essa resposta precisa começar hoje aqui. Nós precisamos, no momento da adoração, que nós vamos louvar aquele que criou todas as coisas. Nós precisamos fazer isso de forma fervorosa, com o coração aquecido, aceso, apaixonado e grato por Jesus, por tudo aquilo que Ele criou. Que Jesus possa ouvir a nossa voz aqui. Que Jesus possa ver as nossas mãos estendidas diante dEle e o nosso coração quebrantado diante dEle por tudo aquilo que Ele fez, por tudo aquilo que Ele faz, por toda a sua criação. Nós precisamos ser mais fervorosos na nossa vida com Jesus. Precisamos responder de forma mais fervorosa ao Cristo que servimos, ao Senhor da nossa vida. Então, quando você se colocar de pé hoje aqui, seja fervoroso na sua adoração. Abra os seus lábios, cante para Jesus, adore a Jesus, adore aquele que criou todas as coisas, adore ao Senhor pelo tamanho, pela grandeza da sua obra na criação. Mas adore, irmão, estenda a sua mão, que eu não preciso ser aqui um líder de torcida que motiva você, mas que você compreenda a palavra pregada, você abrace a palavra pregada e você responda a palavra pregada hoje aqui, irmão. Responda de forma fervorosa. Ao contemplarmos o texto que foi alvo do nosso sermão, somos lembrados da majestade de Cristo como Criador de todas as coisas, do seu senhorio na obra da criação. Jesus, Ele existia antes de tudo.
Jesus criou todas as coisas. Jesus mantém todas as coisas em plena união. Que isso possa estar claro à nossa mente. Que diariamente nós venhamos nos lembrar de tudo que foi criado por meio de Jesus e para Jesus. Que nós, como povo de Deus, possamos buscar viver uma vida que honre aquele que é Senhor e Criador de todas as coisas. Amém, meus irmãos? Vamos responder ao sermão então essa noite, cantando para Jesus de forma fervorosa.